Foram 114 quilômetros de subida, de descida, de pedras e dor. Muita dor. De chinelo na maioria das vezes. E também em alguns momentos a pé. Olha só a reação desse cara quando eu contei isso pra ele. Como? Se hizo todo el trayecto en chancla. E o problema é que isso aqui não é uma trilha qualquer. As pessoas se preparam de verdade, compram os melhores equipamentos para caminhar 20, às vezes 30 quilômetros por dia. Todos os anos, milhares de pessoas saem da Espanha e de Portugal a pé, por dias, às vezes semanas, ou até um mês de caminhada em busca de uma coisa que já eu conto para vocês. Él le dio hace 2 años un conato de infarto, por eso tiene que ir tranquilito. E eu decidi fazer exatamente isso, só que de chinelo. Agora, por que você deve estar se imaginando? Bom, meus amigos, 1 ano e meio atrás eu larguei o que era o meu emprego dos sonhos até então para tentar viver de um novo sonho, viver de YouTube. Sair de casa sem passagem de volta com um objetivo simples, ir para o leste, o mais longe possível de casa, e lá eu fui. Passei pelo Oriente Médio, cruzei a Índia inteira, subi o Monte Fuji no Japão a menos 22 graus, mais de 470 dias viajando. Até que, pouco a pouco, eu comecei a voltar em direção ao Brasil. E pensei, bom, talvez seja o jeito perfeito de terminar essa volta ao mundo, certo? Sim e não. Já vocês vão descobrir o porquê. Bom, meus amigos, acabamos de descer aqui na cidade de Lugo. A gente está aqui na estação de ônibus, estamos indo fazer o corre para pegar o famoso, famigerado passaportezinho dos peregrinos. Nós temos uma caminhada longa até chegar em Sarria, que vai ser o ponto de partida dessa brincadeira nossa. E aí, vamos lá. Começou a jornada já. Vai lá. Meus amigos, oficialmente em Sarria, amanhã às 6h30 da manhã, ou melhor, 6 e ônibus. Vamos partir. É isso aí. Nos vemos amanhã. Bom, meus amigos, aqui ó, começou o batidão, 6h20. Olha o pique do seu primo aqui, mano. Sem carisma no momento, frio, escuro. Já a gente conversa direitinho. O trecho de Sarria até Santiago da Compostela é o mais famoso de todo o caminho. São 114 quilômetros e ele é o mínimo requerido para quem quer completar a peregrinação a pé e receber a Compostela. E a nossa ideia era fazer ele em 5 dias, caminhando ali mais ou menos 23 quilômetros por dia. Bom, pelo menos essa era a ideia. Bom, meus amigos, aqui ó, a gente vai comprar a famosa conchinha Vieira, que é um dos principais marcos aqui de quem faz o caminho de Santiago. Todo mundo leva uma dessa de pendurada na mochila. Então ela serve para identificar quem está fazendo o caminho. É como se fosse quase como um passaporte visual. Antigamente também os peregrinos usavam isso para beber água quando encontravam uma fonte. Enfim, é uma paradinha, também tem o seu significado espiritual, sabe? Você usar como proteção, se encontra em todos os lados. Olha ali na parede a quantidade de concha que a gente tem. E aqui ó, se liga. Eu segui nas setas. Por todo o caminho a gente vai encontrando essas setas que vão dizendo o caminho. Se liga só, mano. Só nós no batidão agora. Marcha nela.
das coisas mais azeitadas até agora é o fato de que o cheiro de mato molhado e cocô de vaca tem uns 40 minutos que eu tô sentindo ele. Só quem é de lá sabe, é o melhor cheiro do mundo, mano. E os passarinhos cantando, porque tá começando a nascer o dia. Bom, a minha expectativa pro caminho é me desconectar. Algo que acho que eu tenho tido dificuldade de fazer. Nos últimos meses eu sinto que eu tenho estado bastante ansioso, muito no celular. Acho que eu e o meu trabalho viramos uma coisa só e é algo que eu não gosto. Então, a minha expectativa é essa, me desconectar, olhar mais para dentro. Eu acredito que eu vou ter bastante oportunidade de fazer isso aqui. Pelas poucas horas que a gente já começou fazendo, já entendi que vai ser bem olhar para dentro assim e vamos para cima. E tem um detalhe pequeno. Um detalhe que eu estou guardando as 7 chaves, mas que eu desconfio que a Silvana já sabe, né, pela atual situação, é que eu vou eu vou conseguir fazer o caminho de chinelo. No sé qué decir. Solo la mejor de las suertes, todas las bendiciones para ti, tus pies y tus chanclas. Que sobrevivan hasta el final del camino. Vamos com tudo. Havaianas, dá uma moral aí pro seu primo, patrocina a gente, porra, nunca pedi nada. Se você tá assistindo aí, comenta Havaianas, puder mandar lá no Instagram deles também, gratidão, ó. Bom, amigos, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: 9h09 exatamente agora, começo a sentir o meu pé de volta, o sol começou oficialmente a esquentar. Você acha que ele não queima, mas ele queima, lá ele, e é isso aí. Sinto os meus dedinhos do pé novamente. Vamos com o quê? Digam vocês nos comentários. Uma coisa que sempre rola, eu quando vou fazer atividade física assim cedo, corrida, nesse caso aqui, começou era 6h30, agora são tipo 10 horas, tô comendo. Primeira coisa, eu gosto sempre de fazer os rolês em jejum, sabe? Eu vou até onde dá, de tanque vazio. Aí eu comecei a sentir uma acidez aqui dentro, eu falei, não, dá uma comida. Cada corpo é cada um, né? Meus amigos, ó, chegamos oficialmente na marca de 100 km. Vambora que ainda tem muito chão. Olha aí, quem se juntou ao time? Tan, 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 tan. Que isso, olha ela. Tan, tan, tan. Cadê meus dedos? Já F no chat. F no chat. Dedos. Eso es pastor australiano, ¿no? Oficialmente está vindo a chuvinha. Adivinha quem não tem corta-vento, roupa reserva. Isso é chato, vamos meter o pé. Nossa. Olha, nossa, chatíssimo, mano. Nossa, deu legal. Bom, meus amigos, eu não tenho capa, né? Mas essa mochila tem que ter. E segue o baile. Acabei de fazer o upgrade na minha experiência. Vocês podem ver aqui. E aí vamos. Rumo a... Tan, tan, tan. Mano, pra mim uma das coisas que eu acho mais interessante são essas casinhas aqui que a gente passa por ela.
Olha pra vocês verem. Buen camino. Olha só, mano, tudo de pedrinha assim. Isso aqui deve ter pra lá de 1000 anos, viu, meu pai? Olha. Essas vilazinhas abandonadas, é absurdo. Não tem ninguém morando aqui. Acho que é um problema comum, né? Igual vocês, quem já viu o vídeo de Portugal sabe do que eu tô falando. Olha só, um teto caindo. Uma loucura isso daqui também. E depois de caminhar mais de 38 mil passos durante mais de 8 horas, eu não sabia, mas a gente estava prestes a passar um dos maiores perrengues de toda a viagem. Bom, pessoal, o papo é o seguinte. A gente não tem lugar para dormir ainda, infelizmente. Porque o que acontece aqui no Caminho de Santiago é... O Booking e as outras plataformas comem uma margem muito grande dos hostels, dos albergues. Então eles disponibilizam pouquíssimas vagas. Então você tem que chegar aqui, se tiver vaga, bom, se não tiver, rodou. Mas temos fé de que vamos encontrar um lugar para dormir. Por arriba, hacia allá. Já, aqui não há nada. Aquí nada, está completo. Olá, tudo bem? Todavía tienen cama? Oh, nada, está Nada. completo, hijo, lo siento. Já, graças. Das duas, uma, ou caminhar mais 8 quilômetros, depois de ter caminhado 20, ou dormir na rua. Que tal? Olá, amiga. Olá. Hola, ¿qué tal? ¿Todavía te queda? No, nada. Completo, completo total. Hey, how's it going? Hola. Amiga, ¿tienen? You have a reservation? No. It's full. Full? Really? I'm sorry. Ah, está bem. É, meus amigos, a verdade é que tá complicado, viu? Complicado. Mais de 6 nãos até agora. Bom, mantenhamos a fé. Acho que encontrei, hein? Olha só que delícia essa caminha. Ó. Gente, rezem pro primo de vocês, porque até o momento vamos em 35 mil passos. Ó, errei, fui moleque. E nada de casa, mano, todavia. Nada de casa. É complexo. Sì, sono estos tipos. Manos. Nossa senhora, velho. Ai, consegui. Mano, vocês acreditam que eu cheguei, tipo assim, papo de 5 passos na frente de um camarada nessa recepção aqui. Eu cheguei e falei pro cara, mano, pelo amor de Deus, me fala que você ainda tem quarto. E aí o cara da recepção disse, acabaram de cancelar. O cara atrás de mim ficou com a cara azeda, viu, mano? Bom, mas eu paguei 85 euros nessa brincadeira aqui também. O que, pra vocês terem ideia, geralmente é 15 euros, 10 euros. Mas esse nosso aqui, mano... Ou era isso aqui, ou era caminhar mais 8 km. Então, não ia ser possível. 36 mil passos nesse momento. E Silvana nem tá aqui, mano. Porque eu e Silvana se separamos pra tentar encontrar lugar. Que não existe mais lugar na cidade, mano. Em Agoda, em Booking, em nenhum site. Enfim, é isso aí. Não vai ser hoje que vocês vão ver o Mendigelmi por aí. Nos vemos em breve. Ay, qué horrible. Escúchame, uma experiência muito traumática, gente. Eu já vi pessoas chorando lá na rua, porque ninguém te recebe, menino, ninguém. Se todo mundo tava com uma ideia completamente diferente. Então, tem um segundo albergue de um município e tal, que tá fechado. Nossa. Então, temos que esperar que o município decida abrir se é que tá tudo cheio. Não. Bom. Chato. Bom, amigos, o resumo do dia 1 é uma garrafa de vinho a 10 euros. Aqui no Caminho de Santiago, o legal é que
os preços são baratos, eu diria justos, comparado com o resto da Europa, mano. Isso daqui é impossível, você sentar num bar no centro da cidade, uma garrafa a 10 euros. Isso acontece porque eles realmente querem manter o lugar acessível pra galera peregrina, que muitas vezes é quebrada mesmo. E o meu joelho, mano, tá preocupante pra dizer o mínimo. Assim que a sobremesa vai ser isso daqui, ó, Endolex. Mano, na moral, o meu joelho, a Silvana sabe que eu não sou de reclamar de dor, mas tá bem complicado e eu espero que eu consiga finalizar isso. É o que eu espero. Bom, meus amigos, a estratégia hoje foi um pouco diferente. Basicamente, como vocês podem ver, eu fiz um upgrade. A ideia nossa hoje, depois daquele quarto maravilhoso, é descansar um pouquinho, né? O caminho nos ensinou, a gente aprendeu bem rápido que não tem pressa, né? Não tem pressa, fazer as coisas do jeito certo, com calma, tranquilidade, vai funcionar bem. Então é isso, vamos embora. Nós paramos aqui pra pegar um dos carimbos mais picas. Se liga só na fila desse negócio. Mas esse carimbinho aqui vai sair malado, tá? Vai vendo. Quantas garrafitas usas por? Amigos, se liguem só, aqui no caminho, recado. El medo é parte del juego. O medo é parte do jogo. Vai ter que com medo mesmo. Adivinha quem comprou capinha hoje de manhã e já perdeu? A outra aqui. Bom que começou a chover, gostoso demais. Abri minha mochila, procurei, molhei tudo, não encontrei a capinha. Muito legal, né? Positivo. Seguimos. Bom, amigos, o negócio é que hoje é consideravelmente mais inclinado do que ontem. Então o meu joelho, na verdade, ele tá até bem, ele tá respondendo muito bem. O problema maior tá sendo muscular, assim, sabe? Da parte do lado da canela, assim, não sei se é canelite, o que tá acontecendo. Mas surgiu uma nova dor. Acho também com eu descompensando, né, o lado esquerdo no lado direito. Tempos difíceis para as patricinhas. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando el camino. Animal, animal. Que é isso, esse chifre aí? Isso aqui é o sonho, viu, familiares? Olha. Ovelhinha no quintal de casa, patinho, isso é louco. Ó. Poco apretados de tiempo. Sí, sí. ¿Sabes? Pero ¿qué tal esos días? Nada, divino, la verdad. ¿Tú eres de acá? No, soy de Holanda. Ah, de Holanda. Sí, sí, sí. Pero estáis viajando, entonces 2 meses ahora por Europa. Por Europa, sí, 2 meses por Europa. Pero ha viajado ya por todo el mundo. Sí, sí. Qué bien. Felizmente. Sí, Tú sí. también, me imagino. Sí, sí, trabajé también de guía turística. Ah, qué chévere. Sí, sí, he viajado bastante. ¿Y qué te hizo quedar acá? Ah, bueno, yo quise ir realmente a América Latina, pero en algún momento yo tenía caballos, no pude ir a América Latina, entonces yo por lo menos voy a España o Portugal, Ah, ya. que es la cultura más parecida a América Latina que en la Europa del Norte. Entonces ya vine aquí
hice el camino con mi caballo, mi pony. Ah, chévere. Sí, ¿Y está- qué más te gusta del camino y de la vida acá? Más la tranquilidad. Y la gente trabaja dura, pero trabaja en conjunto con la naturaleza. Trabaja mucho aquí en la vida rural, ¿no? Galicia todavía es muy rural. Entonces no es una vida fácil, pero es muy simple, muy honesta, muy... De comunidades. Sí, sí, porque toda la gente se conoce, se ayuda uno a otro, entonces... Aunque está cambiando, los años que estoy aquí ya va cambiando y también en los supermercados hay mucho más porquería. Y yo digo aquí porque la gente toma tiempo para cocinar, aquí en lo rural, digamos, pero en los pueblos ya va cambiando y las ciudades ya... ¿no? Porque aquí la gente toma tiempo para cocinar bien, para pasar tiempo con la familia. ¿Sí? Claro. Cuando llegué había muchos campesinos pequeños y ahora estos pequeños se jubilan y después siguen los grandes de 100 unos 200 vacas, ¿no? Es como tener 10 o 15 vacas. Qué buen amigo. Essa cara de felicidade. No es felicidad. Não, mano. Porra. Faltando 3 minutos para chegar no albergue. De Palas del Rei até Santiago da Compostela são mais de 67 quilômetros que ainda estavam faltando e as dores na minha perna estavam cada vez mais fortes. O Havaianas, ó, fortalece o primo de vocês aqui, ó, mano. Papo retíssimo. Cidadezinha. Olha. Nem igreja não tem nela, você tá doido. Bom, amigos, acho que vocês viram aí, né, que infelizmente meu chinelo foi de arrasta. E não é sempre que na vida as coisas saem do jeito que a gente quer. Às vezes a gente precisa simplesmente deixar aí. Deixar aí o meu pau, rapaz! Eu comprei outro chinelo, não estou nem aí pra nada. Aqui, ó. Enquanto a Havaianas não me patrocina, acabei de comprar um novinho em folha aqui, ó. E é isso. Amanhã tem mais. Agora eu vou tomar um bom vinho, porque depois de 38 mil passos, eu e a minha gatinha merecemos. É nóis. Talvez você deva estar se perguntando, poxa, o Miguel, cara que já viajou tanto, o que será que o Miguel está trazendo para o caminho de Santiago? Eu te mostro. Eu acho que eu nunca me preparei tão mal para um rolê. Agora do lado de fora está fazendo exatamente 4 graus, beleza? Não me pergunte por que eu trouxe tanta meia. Eu acho que, sinceramente, eu não acreditava que eu ia fazer todo chinelo. Aí eu trouxe várias meias, várias cuecas, outra cueca. É isso. Eu trouxe 2 regadas e 2 shorts para um rolê que todo dia faz 6 graus, 7 graus, 8 graus. A máxima tem sido 12 graus. Aqui, ó, o pessoal que deixa as maletas. KKKKK. Partiu.
O píncreas está machucado, viu? Tá bem dolorido, assim, bem intensa. Aí você me pergunta, isso aqui tá certo? Eu não sei se tá certo, eu acho que tá certo, né? Esquentar, entendeu? Às vezes que eu fazia corrida, funcionava bem. Seguimos. Rapaziada, das melhores coisas do caminho, além de toda a conexão com a natureza, pipipi, popopó, aquela coisa toda, garrafa de vinho aqui, 6 euros no restaurante. Eu acho que um dos momentos mais especiais do dia é quando a gente chega no lugar, senta pra almoçar ali mais ou menos às 5 horas da tarde, tá ligado? Quantidade de comida que a gente ranga, os garçons, eles tipo assim, olham, aí olha pra Silvana pequenininha assim, olha pra mesa de 4 pratos de comida. Eles entregam os pratos rindo, mano. Enfim, é sobre isso e está tudo bem. Seguimos. Essa daqui é a vida dos primos aqui, ó, se liga. Brazalete. Llevan para la esposa, para hacer las paces. Joder, joder. Es el tigre. Longo de caminhada, a gente encontrou um italiano, o André, gente finíssima e um anjo da guarda, que viu o tanto que o meu chinelo estava envergado e machucando meu pé e decidiu oferecer os seus sticks para eu conseguir melhorar a minha caminhada, porque realmente estava bem complicado. Esse momento aqui do caminho, ele está muito nostálgico, porque quando eu morei nos Estados Unidos, em Iowa, na moral mesmo, é conhecido como o Corn Belt dos Estados Unidos. E, mano, tudo lá é isso aqui, ó. A estrada do todo lado é só milharal, milharal, milharal. É só milho pra todo lado. Bom demais, né não? Olha, beleza? Esse cachorrinho aqui, essa cor eu não tenho, podemos levar, mano? Não, acho que isso é cabra, né? Parece um viejito caminando. Gracias, Bill. Não, bro. Porque eu juro pra vocês que eu tento ficar tranquilo. Mas aí vem uns caras assim, André. Gracias. Mano, ó. Nossa, eu queria gostar menos, mano. Era só uma parada para ir ao banho. Não. Nós estamos chegando aqui agora na cidadezinha do dia. A vibe desse lugar, mano, na moral. Como diría mi madre. Ay, la madre que parió. Yo
yo puedo ser lo que quieras, pero no soy sucia. Silvana voltando com a roupa dela molhada, porque ela lavou e choveu. Tentei dormir ontem à noite. Eu tive das piores noites da minha vida, mano. Das piores noites da minha vida. Porque simplesmente tinha duas pessoas roncando. Eu não entendo como é que a pessoa ronca e isso é normalizado. Eu não sei. Mas isso não é o problema não, tá? O problema é isso daí que vocês estão vendo na tela. Bed bugs, bicho de cama. Eu acordei, achei que eu tava morrendo de alergia, mas não. Era só esse bacana aí andando na minha testa, o tamanho que ela ficou. Que tal? Sabe que horas que eu fui dormir? Nunca. Você caminha não só 20 km por dia, como também você não dorme de noite. Que tal? Seguimos. Aí talvez você tenta pensar assim, pô Miguel, paga um pouco mais caro numa hospedagem, né? Não tem. Porque tá tudo reservado já, mano. Tudo reservado. Então. Mano, exatamente 9 graus agora. Vocês lembram, né, como é que eu tô preparado pra essa jornada? Eu não sei nem o que dizer mais pra vocês. Para esse tipo de emergência e para várias outras, se você vai precisar ser hospitalizado, quer ir num médico, mala extraviada, repatriação, meus amigos, conte com a Assist 365, que é o meu seguro de viagem de confiança e que eu uso há anos. Então, ó, link tá na descrição, tem suporte 24 horas, atendimento real para você viajar tranquilo. Vem comigo. E, mano, os benefícios são vários outros. Entra no site deles e faz uma cotação pra você ver. Viagem tranquila, hein? Não dá mole, não. Mais de 16 km hoje, sem ter dormido, um frio desgraçado. Isso aí. Não fica mais fácil. Você que fica mais forte. Tem pessoas que te marcam muito na vida. E o caminho de Santiago é cheio delas. Seja a moça de energia linda que está buscando ali uma forma de lutar contra as doenças dela ou tentando encontrar mais sentido na vida. Seja o casal de senhores fofinhos que tem muita dificuldade em caminhar, mas que com muito companheirismo e paciência eles fazem na velocidade deles. Mas essa história fica para depois. Mas eu acho que a história que mais me marcou foi o Richard. Depois de um dia super cansativo, mais de 15 quilômetros caminhados, e assim, a gente estava num quarto com 30 pessoas dormindo, sabe? Tinham tipo 15 beliches, gente pra cima e pra baixo, barulheira, confusão. A última coisa que você quer na hora que você vai dormir, depois de um dia como esse, é essa bagunça toda. Então ele deitou assim, né? Encostou ali do meu lado, ele tava na cama ao lado da minha, na beliche ao lado. Pra ser educado, falei, opa, tudo bem? Beleza? E ele chegou pra mim e respondeu, cara, tudo ótimo. Ele não tava só falando assim pra acabar com aquela conversa. Você via que tinha uma profundidade nele, assim, que refletindo sobre o dia dele, você via uma profundidade ali pra falar tudo ótimo. E respirou fundo. E aí eu falei com ele, pô, tô bem também, mas eu tô bem cansado. Cansado, mas feliz. E você? Você tá feliz? E aí a resposta dele foi pra mim sensacional. Ele falou que mais do que feliz, ele se sentia realizado, porque ele tinha a possibilidade de fazer o caminho de Santiago enquanto ele ainda era jovem. Tive a curiosidade de perguntar, faz quanto tempo que você se sente jovem? E ele me falou que ele se sentia jovem desde o momento em que ele aposentou. Ele estava com um pouco mais de 65 anos e, na verdade, ele só foi se sentir realmente jovem quando ele se aposentou, fazia mais ou menos uns 10 anos. E que por isso o caminho de Santiago para ele era a terapia dele. Por isso ele não gostava de fazer o caminho conversando com outras pessoas, em grupos, como a maioria das pessoas mais velhas que fazem, geralmente faz uma excursão. Para ele, o caminho de Santiago é uma terapia para ele avaliar a vida dele, avaliar os comportamentos dele,
como que ele se vê no mundo, onde que ele encaixa no mundo, se ele ainda tem sonhos por cumprir. Então, que não existe nenhum momento mais valioso para ele no ano do que o caminho de Santiago da Compostela. Escutar aquilo vindo dele, que teve na mesma situação que eu durante todo o dia, muito mais velho do que eu, foi um tapa na cara e foi assim, revigorante mesmo, sabe? De falar, velho, esse cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu falei isso pra ele. Nessa conversa, eu pude reaprender algo que eu já tinha aprendido nas minhas viagens, que é que se você é uma pessoa aventureira, independentemente da sua idade, a aventura vai te encontrar e você vai encontrar a aventura, sabe? Não tem dessa de a sua idade corporal. Eu vi muitas pessoas mais velhas fazendo mochilão ao longo das minhas viagens e essa sede de aventura nelas está sempre aí. Então eu me sinto assim, independentemente, né, dos seus amigos às vezes estarem indo num caminho de vida mais estável, mais tranquilo. Você às vezes, aventureiro que está me escutando, a gente é diferente. E temos vários assim pelo mundo também, então não se sinta sozinho. E é isso, essa foi uma lição, uma das várias lições que eu aprendi no caminho. E aí agora vamos voltar pro vídeo. Vai dar briga, vai dar briga, vai dar briga. Bom, meus amigos, estamos passando aqui agora do lado do famoso fundo de tela do Windows 98. Devagar e sempre, vamos chegando. Aqui, ó. Saímos lá de Sarria, eram 115 quilômetros. Agora são 36 quilômetros que faltam. E é isso, já foi aí mais de... Eu sou ruim de matemática, sou de humanas. Mas foi aí provavelmente 2/3, por aí, né? O que eu posso dizer pra vocês? O meu joelho tá tranquilo, o meu pé dói. Tem horas que não consigo andar direito e tem horas que fica de boa. Devagar e sempre. Tem que querer. Bom, amigos, caminhamos já 2 horas hoje, falta mais 2 horas. Meu pé tá doendo bastante, bem cansado. E veio um pensamento na minha cabeça que é o seguinte: cara, eu tô realizando um sonho, eu me coloquei nessa situação de fazer esse caminho, da forma que eu me coloquei, e parar para pensar que eu comecei a imaginar aqui na minha cabeça muitas pessoas que imigram nos seus países, sabe? Que fazem trajetos muito mais longos, muitas vezes dormem na rua, saem de um inferno para muitas vezes chegarem em outros países e viverem outro inferno. Muitas vezes eles não saem do país deles porque eles querem. Quem não ama o seu próprio país? Eles saem para tentar recomeçar e chegam num país para sofrer. Eu fiz um vídeo no início do canal entrevistando um amigo meu que saiu da Venezuela caminhando. A família dele tinha que muitas vezes, passou por situações de às vezes ter que comer os próprios animais da fazenda. Uma coisa muito triste, inimaginável pra gente. Imigração não é brincadeira. Se eu, com as minhas facilidades, tô sofrendo, imagina quem não tem outra escolha. E é algo que eu senti que eu queria falar com você sobre. Se conseguir tocar o coração de alguém aí, acho que é bom a gente parar pra pensar e humanizar o outro. Falta isso hoje em dia, eu sinto. Mano, papo reto, olha. Isso aqui que é vida, mano. O resto é conversa fiada, viu? Bota aí 30 anos. Se eu estiver fazendo YouTube ainda, o que eu imagino que eu vou estar fazendo, o canal vai ter se tornado um canal de fazendinha, eu cuidando dos animais. Então, ó, já fiquem sabendo, vai ser isso aqui, ó, o canal. Só que vai ter uns 20 tipos de bichos diferentes, alimentando os bichos, vai ser isso aí, mano. Eu tô avisando vocês agora. No, pues si está
está muy caliente. Sí. ¿Y es la primera vez de ustedes haciendo? Sí, primera vez. Ah, Ya. ¿Y ustedes? También. también. ¿Y la primera vez a los 80 años cómo se siente? Bien. ¿Sí? Bien. Él le dio hace 2 años Joder. un conato de infarto, por eso tiene que ir tranquilito. Y yo pues como tengo mal mis rodillas, Claro. tengo artrosis y roto los meniscos, pues tengo que ir. Oh, no, pero está genial que lo hagas. Sí, ahí vamos, tranquilos, buen camino. En camino. Pero la intención y las ganas es lo que vale. Por mucho ratito más la siento pena. de que tráiganme una cama. Lo frío de la mañana recién salimos, yo siento como que lo fortalece a uno. Ya, lo- claro. A veces digo yo, él se va a caminar. Y a veces digo yo, no, pues, excusa. Claro. No, que tengo que hacer el desayuno, que tengo que ver esto. Y yo me he mentalizado que entre más temprano voy a caminar, recibo lo fresco y estoy bien. Si ya son las 10, 9, siento que ya está caliente. El tiempo uno lo hace. Sí. Sí. ¿Sientes que el camino te ha enseñado algo? Oh, mucho, Sí. mucho. Que la vida de casada es como estos caminos. Estamos cumpliendo, por eso venimos, 50 años de casada. Ah, qué Sí, lindo. andamos celebrando. Visto las cuestas, hay tormentas, pues. Ya, claro. Pero ya de repente hay un plano, ya hay la felicidad. Y al final del plano nace un hijo y después va para Hay subidas, hay bajadas, ¿Sí? hay planicies largas y así, Sí. así es en la vida cotidiana del Sí. casado, del soltero. Si se para un segundo y se pone a pensar como que aquí es cero y comienzo algo nuevo, si no nos detenemos, no sabemos cómo canalizar los enojos, el estrés, no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos haciendo daño, pues no hacer un viaje así largo, ¿verdad? Pero en nuestros entornos donde vivimos siempre hay un espacio. Por ejemplo, digamos, tengo que trabajar a 8 de la mañana, pues ir acostumbrando el cuerpo, ¿verdad? Sí. Me levanto a las 5, voy a caminar, a correr y ahí ya se sacó un poco. Cuando usted llegó a casa, se arregló, se vistió. Cuando Comió usted algo llega bueno. a su trabajo, va con una cara alegre y todo, Claro. y saludando y Ajá. toda la cosa. Y bueno, y somos tan cotidianos de la vida diaria que nos olvidamos de nosotros. Podríamos cuidarnos más. Exacto, sí. Así que, buen camino. Así es que Sí. no, pues que ustedes que están jóvenes todavía. Podemos. Sí. Aqui, amigos, olha só como é que tem umas frases da hora aqui, ó. A realidade depende dos olhos que a veem. É bem parecido com a tatuagem que eu tenho aqui. Vida longa aos lutadores. Depois do inverno vem a primavera. Eu gosto bastante das mensagens que ficam espalhadas aqui. Acho que essa é a minha favorita. Primeira viagem que eu fiz sozinho, quando eu entrei no primeiro rosto, estava escrito lá assim: muda a sua forma de ver as coisas, que as coisas mudam. Ó, os de fé estão aqui, ó. Acabamos de chegar no 29, mano. Vai sentando. Nó. Mano, o primo de vocês aqui. Que ideia terrível, mano. Faz esse rolê de chinelo. Ó, meu pé, ele tá muito paia. Mas é isso, né? A gente se propôs. Eu tava pensando isso ontem à noite. Tava assim, mano, por que eu tinha essa ideia idiota? Porque eu queria que fosse mais difícil. E realmente tá sendo muito difícil. Bem mais difícil que eu tinha antecipado. Então eu estou nada mais do que cumprindo aquilo que eu tinha setado pra mim, né? É isso. Então, foda-se, marcha nela. Chegamos aqui em Abrea, exatamente 25 quilômetros de Santiago da Compostela, mano. Como vocês podem ver aqui, do jeitinho que eu cheguei, eu caí no chão, mano.
Amanhã vai ser o dia mais longo da caminhada até hoje, 26 km, 25.900. E eu vou conseguir, mas vai ser muito doloroso. A quantidade de dor que eu tô sentindo, mano, bem desnecessário isso que eu tô fazendo. Mas enfim, né? Já nos sujeitamos a isso. Quem fez 90 km faz os últimos 25, né? Mas não recomendo descansar, porque realmente o prêmio de vocês aqui tá... Mas nada que um bom banho não resolva e uma copa de vinho com a gata. Qual a expectativa pra amanhã? Ai, ansiosa, muito, assim, nervosa, ansiosa, mas é normal, né? Amanhã a gente tem muitos quilômetros na frente, então é só ter uma atitude positiva e só vai, né? E a gente vai chegar. Como Zé, mas vamos chegar. Fé no pai. É isso aí. Hoje é guerra. Tudo que eu posso ser pra vocês. Olha o estado do meu chinelo depois de 3 dias de caminhada. Será se tá envergado? Me digam vocês aí. Y mi amor, ¿cuáles son tus expectativas para lo que nos queda? Sobreviver. Hoje é dia de... Por que eu tô falando espanhol? Hoje é dia de sobreviver. Hoje vão ser 7 horas de bastante dor, remédios e café. Hoje não vai ser um dia prazeroso, só o que tudo indica. É isso aí, vambora. Ô meus amigos, nasceu o sol. Hoje é hoje, mano. Tudo que nós fizemos até o momento culmina no dia de hoje. Não tem pra onde fugir e a ideia não era que o último dia fosse o mais longo, mais puxado, mas porque as hospedagens estavam muito difíceis de conseguir, a gente agora vai ter que caminhar 25 quilômetros. Mano, apesar das dores, vou falar pra vocês que já está batendo a nostalgia. Eu nem terminei esse, já tô com vontade de fazer o próximo. Mágica essa experiência, viu, mano? Pessoal, ó, visão, tá? Visão, aqui. Olha pro presente sem os medos do passado e nem as expectativas do futuro. No mais, buen camino. Meus amigos, oficialmente 19 quilômetros. Bora lá, marcha nela. Novas feridas, mas ó, estamos chegando quase. O nosso segurança aqui fazendo gratidão, André, e a gatinha com dores colicais. Ó, pessoal, estamos chegando no aeroporto. Estamos chegando. ¿Y no le duelen los pies ir así? Sí, duele bastante. Más que los pies, la pierna, la rodilla. ¿Ya has visto a alguien haciendo en chanclas? Pero anda sus zapatos. Sí, mis zapatos están aquí, pero no los aguanta. No, o sea, no. Es que quiero hacer en chanclas. Ah.
es la promesa. Ah, sí, bueno. es una cosa personal. Sí, sí. Hemos pasado algunos caminos, digo, uy, esta piedrecita deben de clavarse bastante bien en la Sí. chancla. No, esa chancla la dejaré ahí nomás. Pero ya mañana están en Sí, Santiago. sí, hoy vamos hoy. Vaya a llegar a Santiago. Sí. Pessoal, faltam exatamente 10 quilômetros. Meu pé já foi de arrasta, meus joelhos, esquece. A gente voltou para o planejamento tradicional que é o quê? Toma cerveja e segue o caminho. Não, tá bem complicado. Bem complicado. Una cervecita no quieres. Sí, toma. Cervecita. Toma, companheiro. A Lucia tá. Existe uma grande diferença em como você fala com as pessoas, como você faz perguntas para as pessoas. A gente chegou aqui nesse bar e aí saiu um cara super ignorante falando: tá tudo fechado nessa cidade, tá tudo fechado nessa cidade. Aí nós sentamos aqui falando: porra, mano, tá tudo fechado. Entramos lá, perguntamos assim: vocês tem alguma coisa para comer, para levar, para tomar? A gente toma que seja lá fora. Ah, não, pode, lógico, dá para comprar cerveja, se vocês quiserem comida também, dá para levar. Aí eu imagino, né, como que esse cara ignorante entrou aqui perguntando qual que era, se estava aberto ou não. Provavelmente entrou aí, tipo, mal-humorado, perguntando: tá fechado? Falam pra ele sim. A forma como você pergunta, a forma como você trata as pessoas, faz toda a diferença do mundo, mas as pessoas não entendem isso, né? Fica aí a dica, ó. Tudo bem aí, gatinha? No. Ay, difícil la vida de las Patricias. Esses últimos quilômetros aqui, tá cada um na sua. É só a cabeça agora, porque o corpo já foi. Hoje está especialmente difícil a questão das fitas no pé. Não sei se é pela quantidade de poeira, mas quarta mudança hoje. ¿Cómo te sientes, nena? Quiero morir. Mano, é literalmente a luz no fim do túnel ali, ó. Mano, é ver um oásis no deserto isso daqui. Mano. Ai. Tem que respeitar. Tem que respeitar o pai. Nossa senhora. Olha só, mano. Ai, mano. Inacreditável. Ai, velho. Nossa.
conseguir, mano. Conseguimos. Jesus amado, mano. Uma coisa que eu aprendi é que nenhuma caminhada é igual. Cada um faz a sua com o seu objetivo em mente. Seja para reavaliar a própria vida, seja para se desafiar da forma mais louca possível, ou simplesmente para chegar até o final e receber a Compostela da igreja. Para mim, nunca foi sobre esse reconhecimento. Assim como também nunca foi sobre as plaquinhas do YouTube. Para mim, todo esse tempo, esses 18 meses viajando, foram sobre me tornar a pessoa que eu quero ser. E eu desejo o mesmo para você. Além disso, sabe o que eu desejo do fundo do meu coração para vocês, de verdade mesmo? Buen camino! Buen camino. Buen camino.